suas mãos. Senhor, usa, Pai, nessa hora a vida da Ana poderosamente, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor depositou sobre ela, Pai, tudo aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração para ser ministrado, Pai, que venha, Deus, com graça, autoridade e poder sobre nós. Nessa noite nós recebemos essa palavra em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Acho que não está funcionando. Amém. Boa noite, pessoal. Faz tempo que eu não ministro. Estou um pouquinho nervosa. Mas é muito bom estar aqui. É muito mesmo um privilégio poder compartilhar a palavra com vocês nessa noite. Vocês sabem, a gente está passando por uma série de palavras, né? Sobre fé inteligente. Quem aqui ouviu pelo menos uma palavra dessa série? Sim, a maioria? Muito bom. A gente está dando uma continuidade, então, se você não ouviu, acho que não dá para ouvir, desculpa. Mas está sendo muito bom, só isso. Está no YouTube, perdão. Está no YouTube. Então, vai lá, assiste as outras, né, para você entender o que eu estou falando também. Mas a gente vai conversar essa noite sobre um tema bem importante, né? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem legal. Quero também agradecer já a pastora Raquel, pastor Pedro, pela oportunidade de ministrar. A gente tem caminhado próximo e tem sido muito bom. Quero agradecer vocês, viu? Amo vocês. E, então, vamos começar falando, né, sobre o tema. O tema dessa noite é a esperança cristã. Fala comigo, a esperança cristã. Legal. Então, a gente vai falar sobre esse tema esperança hoje. A gente tem falado sobre cosmovisão, certo? Todo mundo lembra o que é cosmovisão? Visão de mundo, isso mesmo. Então, cosmovisão é a nossa visão de mundo, é o jeito que a gente enxerga as coisas, né? A gente tem falado aqui sobre isso, é como se fosse a sua lente, certo? Então, você vê o mundo de uma forma diferente, porque você é você, eu sou eu, cada um tem a sua cosmovisão. E a gente, como cristão, precisa ter uma cosmovisão o quê? Cristã, certo? A gente precisa enxergar o mundo pelas lentes do Evangelho, pelas lentes do cristianismo, né? Então, você e eu, nós temos a nossa cosmovisão definida pela palavra, certo? A palavra, ela nos dá o nosso parâmetro, ela nos dá a nossa direção, ela nos mostra tudo, quem nós somos, ela responde as perguntas do nosso coração, certo? Então, se você também não segue ainda a gente lá, segue lá na nossa página o Antítese, tá bom? Todo mundo já ouviu falar do Antítese, né? Aqui a gente fala muito sobre isso. Lá a gente fala muito sobre isso, sobre cosmovisão, sobre a visão de mundo cristã, né? A gente responde várias dúvidas, talvez, que você tenha a respeito desse assunto. E nós temos os nossos cursos também, né? O pastor Pedro está lá no fundo. A gente tem 3 cursos disponíveis também naquela plataforma, tá? Fazendo uma propaganda aqui já. Mas um desses cursos é sobre a cosmovisão cristã. O outro a gente está lançando agora, é um curso sobre feminismo, tá bom? Que eu gravei. Inclusive, eu gravei quando eu estava grávida, então a minha cara está gigantesca, uma bolacha. Minha boca tá, parece um peixe. Mas vai lá, assiste. É muito bom mesmo o curso. Vai te ajudar a entender como que o feminismo influenciou as meninas, as mulheres e os homens também, os feministas, né? De plantão que a gente tem por aí. Vai lá, acessa, é muito legal. A gente também tem um outro curso sobre aborto, tá? Então, nesse curso sobre aborto, a gente vai te explicar por que o aborto é errado, de acordo com a palavra, né? Vai te dar algumas... Que todo mundo já ouviu aquela coisa, né? O aborto é uma questão de saúde pública. Enfim, é um tema bem atual, na verdade, agora, né? Mas vai lá nesse curso, vai te explicar exatamente o que você precisa saber para você defender a vida, tá bom? E defender a família, certo? Então, o Gessé está procurando alguém? Está procurando, acho que o pai e a mãe dele. Procurando o pai dele, ele falou. Tá. Muito bom, gente. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a esperança cristã hoje. Então, lembra que a gente falou, a primeira pergunta que a gente respondeu, ou tentou responder, é sobre a origem. Lembra? Então, de onde eu vim, né? Então, quem me criou, né? E por que eu fui criado? É a segunda pergunta, que é a questão do propósito. A terceira foi sobre moral, a gente falou um pouquinho sobre isso. Quem diz o que é certo e errado? Né? Quem pode dizer arbitrariamente, falar, isso é certo, isso é errado? A gente definiu e a gente defendeu que só Deus pode fazer isso, certo? E hoje, que é a última palavra, a gente vai falar sobre o destino, tá bom? Destino, que é a pergunta, para onde vamos? Pergunta para quem está do seu lado aí, para onde a gente vai? Fala assim, depois que você morrer, o que vai acontecer com você? Pergunta para ele. Eu acho que todo mundo já pensou sobre isso, não é verdade? Todo mundo
reflete sobre esse assunto, né? Especialmente se você tem alguém próximo a você que faleceu, alguma coisa assim. Crianças já perguntam sobre isso, não é? Quando tem a morte de algum ente familiar, algum ente querido, familiar, a gente vem com essa pergunta: para onde a gente vai? Né? O que vai acontecer com a gente? Qual é o nosso destino, certo? Então, existe vida após a morte? E se existe vida após a morte, que tipo de lugar é esse para que a gente está indo, que a gente está indo em direção, que é o nosso rumo, certo? Então, tem uma notícia para você. Você está mais perto da morte hoje do que você estava ontem. Está meio depressivo nessa mensagem já. Mas a verdade é essa. Você está mais perto de morrer hoje do que você estava ontem, né? Por quê? Porque crescer é envelhecer, não é verdade? Já parou para pensar nisso? Que cada ano que você faz aniversário é um ano mais perto um ano mais perto do dia que você vai falecer, né? Então, a verdade é essa: a gente está caminhando para a eternidade, certo? Para um lugar, né, de destino nosso, que vai ser o nosso destino eterno, nosso destino final, certo? Então, nós vamos falar sobre isso nessa noite. Então, a gente vai ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15, a gente vai ler dos versículos 12 até o versículo 22. Versículo 12 até o versículo 22. Então, vamos lá. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos... Desculpa, calma aí. Como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se há ressurreição de mortos, então Cristo... Desculpa. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Está confuso? O que ele está dizendo é assim: tem pessoas ali em Corinto que estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Mas se não existe ressurreição dos mortos, então nem Jesus ressuscitou também. Então, como assim? A gente está pregando um evangelho que não tem ressurreição. É isso que Paulo está falando. Versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, aos que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio como um homem, veio por um homem, Adão, né? Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Falei em Cristo. Então, a gente precisa descobrir e entender, já que a nossa cosmovisão, a nossa lente de mundo é o evangelho, é o cristianismo, o que a Bíblia vai dizer para nós sobre o nosso destino. Eu acabei de ler para você aqui sobre a ressurreição. Então, essa noite eu quero falar com você sobre três motivos, 3 razões para a esperança cristã. 3 razões para a esperança cristã. A gente acabou de ler um trecho aqui, depois a gente vai para uma outra passagem. A primeira razão, o primeiro motivo que a gente tem esperança é a ressurreição de Jesus. Fala comigo, a ressurreição de Jesus. Se a ressurreição de Jesus ela é verdade, ela de fato aconteceu, né? Se ela é verdadeiramente factual e histórica, como a gente crê, então ela não só responde o fato de que Deus existe, certo? Mas também de que tipo de Deus Ele é, que tipo de Deus nós servimos. Porque se Jesus ressuscitou de fato, então a nossa vida, a nossa mensagem, ela é cheia de poder, como Paulo mesmo falou. Então, quando a gente fala da ressurreição de Jesus, a gente entende e a gente vê o caráter de Deus provado na ressurreição. Os coríntios, como eu falei, né, os coríntios, a igreja em Corinto estava tendo dúvidas em relação à ressurreição, se ela realmente aconteceu. E eu quero te ajudar nessa noite a entender que, sim, a ressurreição realmente aconteceu. Ela realmente aconteceu. Historicamente falando, e se você pegar os estudiosos, você pode ir atrás disso, você vai ver que Jesus foi uma pessoa que existiu de fato. Tá bom? Jesus, ele andou, ele viveu, ele é uma pessoa, uma figura histórica. Talvez você esteja falando, claro, a gente é cristão, a gente está aqui. Mas talvez você está aqui, você ainda não tem tanta certeza. Jesus foi quem ele falou que ele foi, certo? Ele viveu e ele foi crucificado. Historicamente falando, a gente tem provas disso, né? Tem um historiador que chama Flávio Joséfo, se você tem interesse de pesquisar e procurar, ele vai falar a respeito de Jesus como uma figura que existiu de fato, que ele foi crucificado, ele morreu também no Talmud, que é outros escritos, um compilado de escritos, eles vão falar sobre Pilatos, que Pilatos matou uma pessoa chamada Yeshu,
que é Jesus, certo? Então, você tem provas históricas que vão te ajudar a entender e saber que Jesus realmente existiu, Jesus foi crucificado. E agora a gente vai tentar defender um pouco do porquê que Jesus realmente ressuscitou. Como a gente pode provar que Jesus ressuscitou? Eu não quero aqui te dar uma aula de teologia, eu não quero, né, fazer você ficar assim, nossa, o que eu estou fazendo com essa informação? Mas talvez você já foi questionado, não é verdade? Que, Jesus ele era só um bom mestre, ele foi só uma pessoa que andou aí e ensinou boas coisas. Não, a gente vai defender o fato e provar realmente que Jesus, que Jesus viveu e ele morreu e ele foi ressuscitado. Então a nossa cosmovisão ela é fundamentada nisso. Por que eu estou te dando isso e falando sobre isso, pessoal? Porque se você não crê nisso, se não tem certeza absoluta disso, como Paulo mesmo disse, a sua fé é vã. A sua mensagem falta poder, falta autoridade. E eu, como a pastora Raquel falou e profetizou aqui essa noite, eu creio que Deus quer te equipar nesses dias. Para que quando você pregar o evangelho, quando você falar da mensagem da cruz, da ressurreição, que você tenha uma convicção no seu coração. Que você, talvez, não tem agora, mas que Deus vai te capacitar para você poder falar com autoridade e com convicção. Amém? Porque isso é o que a gente precisa fazer como geração. Nós temos que nos levantar nesses dias. Quando alguém questionar a sua mensagem, você tem que ter as palavras, você tem que poder dizer a verdade em amor. Amém? Então, vamos lá. Primeira evidência que a gente tem, certo? Outra coisa, perdão, só para trazer um pano de fundo aqui. Você precisa saber que a Bíblia, ela não é só um livro de mitos, um livro mitológico, um livro bonito, um livro de... Enfim, a Bíblia tem vários tipos de escritos, certo? Tem poemas, tem sim canções, mas a Bíblia ela é um livro histórico também. Sabia que a Bíblia é usada por pessoas para estudar história, para entender a história de um período, de um tempo, do tempo da antiguidade? A Bíblia é um dos livros mais confiáveis quando se trata de historicidade. Então, de veracidade das histórias. Então, quando alguém falar para você, a Bíblia é só um livrinho aí, fala para ele ir realmente pesquisar, porque não, a Bíblia ela é um livro histórico, um livro fundamentado na verdade. Amém? E não só isso, ela é um livro cheio de poder, como a gente vai falar aqui. Primeira linha de evidência que a gente tem para realmente provar a existência do sepulcro vazio de Jesus é o próprio sepulcro vazio. O que aconteceu com o corpo de Jesus? Essa é a pergunta que fica, né? Por quê? Porque se Jesus morreu, como a gente falou, e foi provado por algumas pessoas na linha histórica, pessoas disseram, Jesus realmente existiu, Jesus foi crucificado. O que aconteceu com o corpo de Jesus? O sepulcro vazio, ele nos aponta e traz uma evidência para nós clara de que Jesus realmente ressuscitou. De que se Jesus falou que ele ia ressuscitar e ele ressuscitou, então ele era Deus. Certo? O sepulcro vazio. Nunca foi encontrado um corpo que fosse o corpo de Jesus. Nunca ninguém encontrou esse corpo. Né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque se fosse encontrado um corpo, os romanos na época teriam levantado e falado, eles estão inventando uma história. O sepulcro não estava vazio, o corpo está aqui. Teria sido provado. Eles teriam feito isso ser conhecido das pessoas na época. Mas não. É fato que o sepulcro estava vazio. Não foi encontrado um corpo, que é o corpo de Jesus, porque Jesus foi ressuscitado, amém? Segunda coisa que a gente tem, segunda linha de evidência que a gente tem, é o depoimento das testemunhas. Então, a gente tem pessoas que testemunharam que Jesus ressuscitou. Né? Se você continuar lendo esse capítulo, o capítulo 1 de 1 Coríntios que a gente leu aqui, ele é um capítulo da ressurreição. Ele é o capítulo que vai falar sobre a ressurreição, o mais completo que vai falar da ressurreição. Então, nos depoimentos das testemunhas, você vê, e lá no versículo 19, vai dizer assim, lá no versículo 20, vai dizer que Jesus, não é versículo 20, perdão, vai dizer que 500 pessoas viram Jesus num período de 40 dias. 500 pessoas viram Jesus. 500 pessoas comeram com Jesus. 500 pessoas ouviram Jesus falar. 500 pessoas. Isso é muita gente. É muita gente. Se Jesus tivesse, vamos supor, se ele tivesse alucinado, uma alucinação grupal, né, isso não teria acontecido. Por quê? Porque você não consegue alucinar dessa maneira. Né? Existe alucinação? Existe. Mas nesse fato não, porque como que 500 pessoas viram Jesus ao mesmo tempo? 500 pessoas viram Jesus e houveram vários testemunhos de pessoas que disseram isso. Outra coisa que 1 Coríntios 15, versículo 5 ao versículo 8, vai dizer isso, gente. Vai dizer que mais ou menos 500 pessoas viram Jesus num período de 40 dias. Outra coisa que a gente vê que aponta que indica que as testemunhas eram verdadeiras, é que nos evangelhos, as primeiras pessoas que viram Jesus foram mulheres.
Mulheres. Por que eu digo isso? Porque naquela época, a palavra de uma mulher, ela não era levada tão a sério assim, não era tão cheia de crédito. Como que os apóstolos, se fosse uma história inventada, se eles tivessem inventado que Jesus ressuscitou, como que eles teriam incluído isso, que as mulheres viram Jesus primeiro? Se eles fossem florear a história, embelezar a história, eles teriam dito, não, nós vimos Jesus primeiro. Nós, os homens, a gente viu Jesus, então a gente tem certeza que Jesus realmente ressuscitou. Mas não, eles incluíram as mulheres e ainda disseram, e a gente não acreditou nelas, a gente não acreditou. Depois a gente viu Jesus pessoalmente e aí a gente foi crer. Eles não teriam incluído isso, esse fato, que mulheres viram Jesus primeiro, porque isso traria descredibilidade para a história deles. Mas se as mulheres realmente viram Jesus primeiro, e esse foi realmente o fato que aconteceu, eles estavam só narrando o que tinha de fato acontecido. Então, a gente vê essa inclusão das mulheres ali na história, é algo que não pode ser fabricado. Eles não inventaram isso. Isso foi realmente o que aconteceu. Lucas 24:11 fala esse versículo, ó, mas eles não acreditavam nas mulheres, porque as palavras delas lhe pareciam loucura. Eles vão assumir e dizer, a gente achou que elas estavam malucas, né? Mas depois a gente viu Jesus. E eles ficaram com vergonha até, né? Outra coisa que a gente tem, uma outra evidência. Estão acompanhando comigo, gente? Tá. Então, a primeira coisa que a gente falou foi o sepulcro, certo? Depois a gente falou das testemunhas. As testemunhas que viram Jesus, que estavam com Jesus, que eu falei que teve as mulheres, certo? A outra coisa que é muito importante quando você vai ler sobre a ressurreição de Jesus, é que não tem explicação teológica. Você já leu os evangelhos e percebeu que parece que acaba rápido assim? Tipo, do nada assim? E aí o sepulcro estava vazio, e aí Jesus falou, ide todo mundo pregar o evangelho, toda criatura, pá, acabou. Jesus fala mais alguma coisa? Não, acabou ali. Por quê? Porque a gente vê que não há embelezamento, eles não estão tentando inventar uma história, eles estão narrando o que aconteceu. Ó, e aí a gente foi lá no túmulo, a gente viu que estava vazio, e aí depois a gente encontrou Jesus, Jesus disse isso, e aí ele foi, e acabou. Foi só isso que a gente teve acesso. A gente não conseguiu passar mais tempo com ele. No relato bíblico, a gente vê nenhuma explicação teológica. A maior explicação que a gente tem teológica para a ressurreição é aqui, nesse versículo que a gente acabou de ler, esse capítulo 15. Antes disso, a gente não lê nada sobre os efeitos da ressurreição, a importância da ressurreição. A gente só lê a ressurreição como um fato. Ó, foi isso que aconteceu. A gente viu lá, a gente foi lá no túmulo, estava vazio. Meu Deus, acabou. Agora sim, a gente tem a resposta. Nas epístolas, a gente vai ver o resultado. Então, e por último é o impacto da ressurreição. Vocês estão acompanhando comigo, né, gente? Vou recapitular, tá? A primeira razão, a primeira motivação que a gente tem esperança é a ressurreição de Jesus, certo? Como a gente pode provar que a ressurreição é verdade? O sepulcro vazio, as testemunhas e o impacto, que é o que eu vou falar agora, o impacto da ressurreição. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que depois que Jesus morreu, os discípulos se juntaram lá, fizeram uma rodinha e falaram, ó, lembra que Jesus falou que ele ia ressuscitar? Ele não ressuscitou. Vamos inventar uma história que ele ressuscitou? Vamos começar a inventar e contar e espalhar essa mentira? Ver como vai ser? Vamos tentar criar, né, uma história aqui, e a gente combina todos os detalhes, e aí a gente vai espalhar isso por todo mundo, e aí a gente vai ser conhecido, enfim. Vamos supor que eles fizeram isso. Quando chegar esse momento, que todos eles foram martirizados, naquele momento sendo né, colocados, a gente lê isso em Atos, isso aconteceu, que eles foram presos, que eles eram açoitados. Você acha que nenhum deles ia ter falado, eu não vou ser açoitado por causa dessa história, essa mentira, eu vou contar logo a verdade, eu vou falar o que aconteceu de verdade, que a gente inventou tudo isso. Mas não, quem morreria por uma mentira? No final das contas, todos os apóstolos, menos João, morreram dizendo que Jesus ressuscitou, que eles viram Jesus, que eles comeram com Jesus, que eles estavam com Jesus. Esse é o impacto da ressurreição. A ressurreição pegou Pedro, Tiago e João, temerosos, medrosos, e transformou eles em homens cheios de poder, que pregaram o evangelho com autoridade, que trouxeram cura, que foram pela cidade espalhando essa notícia de que Jesus tinha de fato ressuscitado. Quem morreria por uma mentira? O fato é que se fosse mentira, se de fato eles tivessem inventado isso, algum deles, alguma hora teria escapado alguma coisa, eles teriam falado, não, a gente inventou. Mas não. Os discípulos foram transformados pela ressurreição e a gente vê os efeitos disso. A gente vê os efeitos disso na vida deles. O fato é que Jesus ressuscitou,
certo? O sepulcro realmente ficou vazio, pessoas testemunharam isso, pessoas viram esse sepulcro vazio, pessoas foram transformadas pelo poder da ressurreição. Esse é o primeiro motivo de esperança nosso. Esse é o primeiro motivo que eu e você a gente pode olhar e saber que há esperança para nós. Amém? Então, Jesus ressuscitou. Fala comigo, Jesus ressuscitou. Certo? Então, não poderia haver cruz sem esse sepulcro vazio. Nossa mensagem não teria sentido sem um sepulcro vazio. A nossa pregação não teria sentido. A gente está aqui não teria sentido se não fosse a ressurreição de Jesus. Já parou para pensar nisso? Se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus já tivesse morrido, nossa ressurreição não teria, a nossa vida, a nossa religião não teria nada. Seria vazia. Não teria nada, seria só a tradição, talvez. A gente adoraria um ídolo, seria uma cruz, e um morto numa cruz, um mártir. Mas não, a nossa vida, a nossa fé depende da ressurreição. Depende da ressurreição de Jesus. Paulo vai dizer que sem a ressurreição de Jesus, nós ainda estamos presos nos nossos pecados. Sem a ressurreição de Jesus, nós estamos perdidos e sem esperança. Então é na ressurreição que começa a nossa esperança, amém? Amém? Estão comigo? Então a nossa esperança está na ressurreição de Jesus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a nossa esperança está na nossa ressurreição agora. Fala comigo, a nossa ressurreição. Fala para o professor que está do seu lado aí, ó. A sua ressurreição também vai acontecer. Então a gente está lá em 1 Coríntios ainda. Vocês estão acompanhando aí comigo, pessoal? Versículo 51 ao versículo 57, certo? 1 Coríntios 15, versículo 51 ao 57. Versículo 51 ao versículo 57. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, primeiro, a ressurreição de Jesus, certo? Ela te dá esperança. Por quê? Porque ao olhar para Jesus, nós podemos ver o que vai acontecer conosco, certo? Então, se Jesus ressuscitou, e Ele nos dá esperança, então você tem esperança na sua ressurreição também. Você vai ressuscitar um dia. Como a gente acabou de ler aqui, Paulo está dizendo, vai ser num piscar de olhos, em um momento, ao soar da trombeta, a gente vai ser transformado, nosso corpo vai ser transformado. Para algum de vocês aí, jovens, 22, 23 anos, talvez você já está com um pouco de dor no corpo. Quem aí? Tem aí dor no joelho, dor nas costas, dor de cabeça? Alguns de vocês aí, você tem só a sua idade mesmo, porque seu corpo já está idoso, né, quase. Todo mundo passa por dores, né, é verdade. Mas a verdade é que a gente já vai sofrendo os efeitos da velhice, né, igual eu falei. Você está um dia mais perto da morte hoje do que ontem. E esse é o fato. A gente é afetado pelo pecado. O pecado afetou o nosso corpo. O pecado afetou o seu corpo e o meu corpo. Nosso corpo não é perfeito, nosso corpo é falho. Nosso corpo, ele não faz aquilo que a gente quer que ele faça, né? A gente quer que a gente consiga levantar aí, sei lá, 300 quilos aí, fazendo, sei lá, eu não sei nada de academia, dá para saber, né? 300 quilos não, né? Eu nem sei, gente. Sou muito ruim nessas coisas, não sei nada. Mas a gente está sofrendo, o nosso corpo, a gente tem, fora o cansaço, né, que todo mundo sente aqui, aquele cansaço normal, né? A gente tem dor, a gente tem enfermidade, a gente talvez tem doenças, não é verdade? Todo mundo aqui conhece alguém que talvez você conhecia, né? Ou a gente, essa semana mesmo, a gente foi convocado a doar sangue, né? Para uma menininha da nossa igreja, que está com câncer, com leucemia. Ela tem 4 anos só. Ela está com leucemia. E a gente foi convocado a ir lá doar sangue. A verdade é que todo mundo sente esse efeito, não é? Estava na célula ontem e a gente orou por acho que 2 ou 3 pessoas que estão com câncer ou suspeitas de câncer. Nosso corpo foi afetado pelo pecado.
A enfermidade ela é uma resposta ao pecado. O pecado entrou no corpo humano e com um pecado entrou todas as doenças, as enfermidades que a gente tem, o cansaço, tudo isso veio com o pecado. Quantas pessoas estão passando por doenças e coisas no seu físico, certo? A verdade é que a ressurreição do nosso corpo, ela é algo glorioso que vai acontecer no dia que Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o nosso corpo vai ser transformado. E a gente não vai mais sofrer essas dores que a gente sofre hoje. Nosso corpo vai ser renovado. É isso que a gente acabou de ler aqui. O nosso corpo que é corruptível, que está decaindo, que está sofrendo, que sofre as consequências e às vezes de decisões nossas também, né? Coisas que a gente mesmo decide, de comer mal, né? De não fazer exercício. Tudo isso são coisas que a gente passa, mas o nosso corpo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. O nosso corpo que é mortal, o nosso corpo que está decaindo, que está nesse processo de envelhecimento, ele vai ser realmente cheio de vida novamente, de vigor, vai ser revestido de imortalidade. E aí a morte vai ser vencida. A Bíblia vai falar que a morte é o nosso último inimigo. É o último inimigo. A morte ela é uma das coisas mais difíceis para a gente, na verdade, de lidar. Talvez você conhece alguém, você passou por alguma situação, talvez algum pai, parente seu, né? A gente passou pelo Covid também, algumas pessoas da nossa igreja faleceram. Para nós cristãos, a gente tem esperança, porque a ressurreição do corpo vai transformar o corpo que está decaindo, o nosso corpo que morre, o nosso corpo que passa por essas coisas, em um corpo glorioso, em um corpo transformado. Tudo que há de errado com o nosso corpo vai ser vencido, e a morte, por fim, vai ser vencida, por aquele que venceu já a morte, amém? Então, hoje a gente ainda não vê isso debaixo dos nossos pés. Hebreus vai falar assim, que tem coisas que a gente ainda não vê que foram colocadas embaixo dos pés de Jesus. Jesus já venceu a morte, mas nós ainda vencemos a morte. Nós não, mas nós vamos vencer a morte na segunda vinda de Jesus, amém? Quando Ele voltar para transformar os nossos corpos em corpos gloriosos. E Jesus ressuscitou e por isso nós temos esperança. Ele é como os primeiros frutos, a Bíblia vai falar. A gente leu em 1 Coríntios 15. Ele é como o primeiro de muitos irmãos. Ele é o primeiro que vai adiante de nós. Então, assim como foi com ele, assim será comigo e com você. Nosso corpo será transformado. Amém? Então, nós temos razões para ter esperança. Amém? A primeira razão que a gente tem esperança é a ressurreição de Jesus. Certo? E a gente prova essa ressurreição, né? Por meio das testemunhas que a gente falou. E por meio do nosso corpo que é transformado, amém? E aí a segunda coisa é a nossa ressurreição, certo? A nossa ressurreição. A morte vai ser destruída, por fim. E a terceira motivação que a gente tem, o terceiro motivo pelo qual a gente tem esperança é o céu. Fala para a pessoa que está do seu lado, do céu. O céu. Então, o céu é algo que a gente não inventou, né? Às vezes a gente imagina o céu, enfim, cada um tem a sua imagem assim, do céu, do que é o céu. Né? Do que a gente vai experimentar no céu. Talvez você tenha um pouco de conhecimento da palavra, ou você pensa no céu só da maneira como você cresceu, aquilo que você cresceu ouvindo, certo? Mas outras visões de mundo também têm as suas ideias sobre o céu. Né? Então, para os muçulmanos, por exemplo, o céu é um lugar em que os fiéis a Alá vão ser recompensados por aquilo que eles fazem na terra. É como se fosse ser pesado numa balança. As coisas boas e as coisas ruins. E se foram coisas boas o suficiente, né, se as boas são mais pesadas do que as ruins, aí você pode entrar. Os muçulmanos imaginam esse lugar, né, pensam nesse lugar, falam desse lugar como um lugar de prazer, em que os homens vão ter acesso a muitas virgens. Infelizmente, as meninas não podem entrar, as mulheres não podem entrar nesse lugar. Era para ser engraçado, mas infelizmente as mulheres não podem entrar. Que pena para você, mulher. Mas outra coisa que é interessante quando você estuda o céu para os muçulmanos é que o próprio Maomé, no leito de morte, ele estava, né, Maomé é o profeta principal do islamismo, né? Ele foi o que inaugurou, né, o Islã. Ele vai dizer assim: por favor, orem pela minha alma, porque eu não sei onde eu vou. Eu não sei se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Ele pediu oração, tipo, por favor, orem por mim. Então é um lugar que você não tem certeza, porque é só na hora lá que Deus vai falar: ah, é verdade, você foi mesmo tão bom ou não, né? Ou não, sai, né? Então, muçulmanos, esse céu que é esse lugar para aqueles que têm uma visão mais panteísta, né, que é o hinduísmo,
os budistas, né? Eles têm uma visão de evolução. Então, você está em constante evolução. Você nunca vai parar de evoluir. Então, é uma coisa meio que... É um estado espiritual, não é um lugar físico. O céu não é algo que você tem que esperar, um lugar que você tem esperança de estar um dia. É uma coisa mental. Você vai desenvolvendo, você vai melhorando e você vai se reencarnando, certo? E se você é ruim demais, né? Por exemplo, no hinduísmo, aí você pode voltar como uma barata. Aí... você morre esmagado. Né? Você é reencarnado, eu falo, né? As reencarnações que acontecem, né? Então, é como se fosse algo espiritual, né? Essa visão de que você é como uma gota do oceano e no final de tudo você volta para o oceano, né? Você volta, essa gota é pingada de novo no oceano, né? E é uma energia, a força, enfim, né? Mas tudo isso é uma visão panteísta, não tem algo concreto. É muito subjetivo, é algo muito pessoal. E aí, para os ateus, por exemplo, quando você começa a ler um pouco da literatura, não que eu leia muito, né, mas quando você estuda um pouco do que eles creem, né, uma pessoa que não crê em Deus, né, então um ateu, ele vai achar que não ter o céu é algo libertador. Tipo assim, eu não preciso me preocupar se eu sou bom ou não, porque não tem céu, não existe isso, não existe esse lugar. Então, é algo libertador, a gente não tem que se preocupar com o que vai acontecer depois da morte. Não tem que me preocupar se eu vou para o céu ou vou para o inferno, porque esse lugar foi invenção do homem. A gente inventou isso para que a gente pudesse sentir conforto, né, quando um ente querido nosso morre. Enquanto eu estava lendo e preparando para essa mensagem, eu li num pedaço de um livro de que uma mãe ateia foi explicar para o seu filho, né, pequeno, sobre o céu. Foi explicar que não tem céu, né, mas o primo dele tinha falecido, desse menino. Ela foi explicar o que eles criam. Ele perguntou, mãe, o que aconteceu com o meu primo e tal. Ela falou, então, filho, ele foi... ele está enterrado, ele está ali no chão, está enterrado, ele morreu, então ele está ali, morto, né? Acabou, a vida dele encerrou o ciclo, encerrou a vida, ele está ali na terra. E aí esse menininho começou a chorar e falou, eu não quero que ele vire fertilizante, ele virou fertilizante, ele está ali, ele está decompondo, ele está fertilizando o mato, sei lá, e ele desesperado. Para você ver como essa resposta, ela não é suficiente, não é verdade? Não é suficiente você dizer isso, não é suficiente você dizer que não tem nada depois. Porque tem algo depois. Tem algo depois. Dentro do nosso coração, a gente sabe que tem algo depois. Você e eu, a gente tem isso, a gente tem essa sensação de que não pode acabar agora e não vai acabar. E não é só uma sensação. De acordo com a Bíblia, é verdade o que a gente crê. De acordo com a palavra de Deus, que é o fundamento da cosmovisão cristã, existe um lugar que está esperando as nossas vidas, um lugar que se chama céu, um lugar celestial. Quando a gente abre lá em Apocalipse 21 vai escrever para nós o céu. Se você quiser ler comigo. Essa mensagem a gente está falando sobre envelhecimento, sobre o nosso corpo que está decompondo aí, e a gente está falando sobre o céu. Mas o Apocalipse 21, versículo 3 ao versículo 5... a gente vai falar sobre o céu. João vai dizer assim, então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não estará com ele, não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas. Escreva isso, pois essas palavras são dignas de confiança. Então, o céu, ele é esse ápice da esperança do cristão. Ele é o ápice da nossa esperança, da esperança cristã. O céu não é só uma mentira que foi inventada para te consolar e me consolar. De acordo com a palavra de Deus, o céu é um lugar concreto, um lugar real que está guardando aqueles que creem em Jesus, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. No fundo, a gente sabe que mesmo que esse mundo melhorasse muito, mesmo que muitas coisas melhorassem nesse mundo, a gente sabe que esse mundo está quebrado, não é verdade? Você já assistiu a notícia de hoje? Já assistiu, né, os tipos de coisas que estão acontecendo ao redor do mundo? É um mundo de injustiças, não é verdade? É um mundo de pecado, é um mundo de depravação, é um mundo de coisas terríveis. É um mundo de crime, de roubo, de estupro, de injustiça, de morte, de assassinato.
A gente falou sobre isso já, mas os ateus mesmo acreditavam e depois do iluminismo, quando o iluminismo veio e colocou o homem no centro, lembra que a gente falou sobre isso? Colocou o homem nesse lugar de exaltação, como se o homem fosse a resposta de tudo, a resposta está no homem. Foi os séculos mais sangrentos que vieram depois do homem estar no centro. Depois que a gente retirou Deus da equação, depois que a gente retirou isso, a gente vê um aumento ainda mais das guerras, das mortes. Nós somos a geração mais depressiva que já existiu, a gente falou sobre isso também. Pessoas que não enxergam o propósito, não enxergam seu destino. Há muitas injustiças que acontecem. Nosso mundo ele é um mundo assim, em que a gente sente isso, a gente sabe que tem uma coisa errada com ele, não é verdade? A gente sabe que há alguma coisa errada com esse mundo. Alguém aqui já foi roubado? Todo mundo? Um monte de cabeça. Quem já foi roubado? Levanta a mão. Muitas pessoas. Às vezes assaltado, né? Às vezes você entraram na sua casa, enfim, né? Mas essa sensação que a gente tem, não é? Não é uma sensação muito ruim de você ter sido invadido, de você sei lá, tirar uma coisa que era sua, que você trabalhou, que você pagou, que você, enfim. No ano passado a gente estou olhando para o John, porque ele sabe o que aconteceu. Foi culpa dele, estou brincando, não foi. Mas, estou brincando. Mas a gente decidiu, a gente ia para o Canadá, a gente decidiu que a gente ia vender os nossos iPhones, né? Todo mundo já sabe onde vai essa história. A gente decidiu que a gente ia vender os nossos iPhones, a gente falou, vamos achar alguém para a gente vender. Então, a gente colocou os anúncios lá, sei lá, OLX, não sei nem o que a gente fez. Eu sei que uma pessoa entrou em contato com a gente, né? Que legal, tá, quanto que é, não sei o quê, eu vou mandar o dinheiro para vocês, enfim. Aí a pessoa falou, põe lá no Mercado Livre. Alguém já sofreu esse golpe? Coloca lá no Mercado Livre o anúncio. A gente colocou, a gente falou, mas seguro ainda, né? Vamos pôr lá no Mercado Livre. A gente colocou no Mercado Livre. Aí, no Mercado Livre tem uma página que aparece o dinheiro, né? Alguém já vendeu coisa no Mercado Livre? Tipo, aparece um crédito lá, enfim, né? E aí a pessoa nos mandou uma foto, já entrou lá o crédito e tal, não sei o quê. Aí a gente enviou o nosso celular, a gente colocou no correio e enviou, achando que estava tudo certo, né? Aí o John, a gente fez com o primeiro celular, a gente falou, vamos fazer com o outro, né? E a gente fez de novo, com a mesma coisa. E aí a gente começou a ver que o dinheiro não entrava na nossa conta, A gente, tipo, o que está acontecendo, né? Aí a gente ligou no Mercado Livre. E quando eu estava no telefone, eu falei, pronto, eu tenho certeza absoluta que a gente caiu num golpe. Porque eu vi que o CPF da pessoa era, tipo, um CPF nada a ver, assim, um negócio inventado, enfim. O e-mail que a gente recebeu era um e-mail falso, né? Não era um e-mail do Mercado Livre, né? Então, os caras do Mercado Livre falam assim, a gente não tem nada que a gente possa fazer, porque você enviou seu celular para uma pessoa que não mandou dinheiro para você, você colocou no correio, no endereço que essa pessoa pediu para você. Eu estou rindo agora, gente, mas no dia eu chorei bastante, tá? Mas é muito injusto esse mundo, não é? Tem gente aí que é mal mesmo, né? A pessoa ela é ruim, ela tem uma índole ruim mesmo, né? Mas como eu falei para você já sentiu isso, essa sensação de ter sido injustiçado, não é? Quando roubaram uma coisa sua, quando você perdeu algo, quando você vê uma criança, como a gente acabou de falar e mencionar, que está com câncer, com leucemia, é muito triste isso, não é verdade? É muito difícil, gente, às vezes vocês têm criança perto, você tem filho, você sabe isso, dói no nosso coração. Porque esse mundo que a gente vive, ele não está melhorando, não é verdade? Ele não está melhorando. A gente não pode dizer isso, que nós estamos melhorando. Não, senão estamos piorando, na verdade, né? Mas no céu haverá justiça. Esse que é o ponto que eu queria deixar com você. Que o cristão, a âncora do cristão, o que faz com que o cristão tenha essa certeza e essa esperança de acordar todos os dias e continuar vivendo para o Senhor, fazendo o bem, fazendo aquilo que o Senhor nos pede para fazer, é porque tem um lugar em que toda injustiça vai ser feita justiça. Em que tudo aquilo que é feito, que é ruim, que é mal, haverá a bondade suprema que é o próprio Deus ali revelado no céu. Ele vai ser a nossa luz e a nossa glória naquele lugar. Se a morte fosse algo tão natural, né, como a gente já mencionou aqui, a morte é algo tão natural que os ateus falam, se você vai para a terra, você vai se decompor, tudo certo, sem problema. Se isso fosse tão natural, por que a gente sofre tanto quando alguém morre? Por que a gente chora? Por que é tão difícil para a gente aceitar isso? Porque não é natural. Nós não nascemos para morrer. Nós nascemos com a eternidade no nosso coração.
O céu não é uma mera invenção nossa, uma mera invenção do homem, mas ele é uma realidade que é acessível para todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança cristã. A esperança cristã ela se baseia na ressurreição de Jesus. Aquele que foi primeiro, aquele que foi adiante de nós, aquele que adentrou os céus e ele lá está nos aguardando. A esperança cristã ela se baseia na nossa ressurreição, de um dia ter o nosso corpo totalmente transformado e o nosso corpo glorioso. E a nossa esperança, a esperança cristã, ela se baseia no céu, que é um lugar físico, um lugar que está preparado para mim e para você. O céu ele é um lugar onde não vai haver trevas, tristeza, morte. A gente acabou de ler, nesse lugar, Deus vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos. A morte não vai ter mais poder sobre nós. As doenças vão ser erradicadas. Não vai mais haver câncer. Não vai mais haver dores, não vai mais haver dor no corpo, não vai mais haver Alzheimer, não vai mais haver essas doenças que deterioriam a nossa mente, nosso corpo, nosso físico. A morte vai ser vencida de uma vez por todas em Jesus. Ela já foi vencida e no céu ela vai ser vencida novamente e ali vai ter um fim na morte. O céu é um lugar de vida abundante. Jesus, ele nos promete uma vida abundante, certo? Mas às vezes você está vivendo aqui, você sente essa vida abundante? Não. Às vezes você acorda quase morrendo, igual eu falei, você está cansado já. A verdade é que essa vida abundante, ela é tanto uma promessa para agora, você pode ter a vida abundante aqui na terra, sim, você pode ter. Mas Jesus também falou que a gente ia ter aflições. Então, qual é o paradoxo? O paradoxo é que você e eu, a gente tem o céu para que está nos aguardando. Lá, sim, é a vida abundante completa, é a vida abundante final. É um paradoxo, porque na terra a gente tem vislumbres do céu. A gente tem vislumbres desse momento. Quando a gente tem um momento de louvor aqui que a gente passou, ou quando você tem um momento com Jesus lá no seu devocional, em que você ora, que você sente a presença de Deus, isso é só um vislumbre do que vai acontecer no céu. É só como se fosse uma foto, assim, ó. É o que vai acontecer lá. É o que você vai ter acesso todos os dias no céu, naquele lugar, em que você vai ser conhecido totalmente por Ele, pelo seu amado. Esse é o céu, um lugar de vida abundante. O céu vai ser também um lugar de descanso eterno. Descanso eterno. Desde a queda do homem, a gente vê o homem trabalhando arduamente para com suas próprias forças ser bom o suficiente. E esse que é o interessante do céu, porque o céu, ele não é um lugar que a gente vai porque a gente é bom, como em outras religiões. Você não entra no céu porque como um bom muçulmano, você é medido e você é colocado... você fez boas ações? Você não fez boas ações. Você não vai ser medido no céu, você vai ser medido por Cristo, o que Jesus fez. É o que Jesus fez que vai te dar acesso ao céu. É a morte de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus na cruz que te dão acesso a esse lugar de descanso eterno. Por isso o descanso eterno, porque não vai ser mais nas minhas obras ou nas suas obras, é o próprio Deus que fez a maior obra de todas, que é Jesus, que é a vinda de Jesus. Diferente de outras visões, como a gente falou, comparações, o céu ele não é uma coisa subjetiva, um estado de espírito, um estado mental, não é isso. Não é uma coisa que você faz, que você se auto-melhora, não é nada disso. Você não pode fazer nada para merecer o céu. O céu ele veio por causa do que Jesus fez por nós. O céu também não é um paraíso com virgens, que é algo carnal assim. O céu ele é um lugar de conhecer a Deus, é um lugar de intimidade com Ele. O céu é um lugar de relacionamento com Deus Pai. Ele é o alvo, o nosso alvo como cristão, porque tudo que é caído, tudo que é deturpado, tudo que é ruim desse mundo vai ser totalmente restaurado. Nele que é o cabeça de todas as coisas, Jesus. Lá sim todas as coisas vão ser colocadas em ordem. Ele é o ápice da nossa esperança, porque sem o céu, a nossa vida se resumiria ao aqui e agora, não é verdade? Quando a gente fala dessa visão ateísta, que é uma visão materialista, uma visão que é sem Deus, né? Então remove Deus e o homem tem o seu propósito, o homem tem o seu destino, o homem tem o seu significado, enfim. Então, a gente faria exatamente o que Paulo vai dizer para nós. Em 1 Coríntios 15, ele disse assim, se a nossa esperança, que é a esperança, por exemplo, de uma pessoa que não crê em Deus, se resume a essa vida, então comamos, e bebamos, porque amanhã morreremos. Então a gente vive, e é assim que as pessoas têm vivido lá fora, não é verdade? Elas vivem a sua vida sem pensar na eternidade, sem pensar que há um lugar preparado para elas e para nós. Viva a sua vida, siga o seu coração.
Mas a Bíblia nos diz o contrário. A Bíblia nos diz, viva com os olhos na eternidade. Essa vida nossa é passageira. O que você está experimentando, as suas lutas, as suas dificuldades, a sua dor, a sua enfermidade é passageira. O câncer é passageiro. Mesmo que o câncer ceife a vida de uma pessoa, tire a vida de uma pessoa, o céu nunca pode ser tirado de alguém que crê em Jesus. O céu não é o que pode ser tirado de mim e de você. Essa esperança do céu, a esperança desse mundo que é um mundo que esse alvo nosso não pode ser tirado de nós. Então, você pode passar pelas piores coisas aqui na terra, as piores lutas de todas. Mesmo assim, se você tem o céu no seu coração, se você sabe para onde você está indo como seu destino, não importa. O céu é o meu alvo. O céu é o meu alvo. O céu é para onde eu estou indo. A esperança do cristão não é só de um reino espiritual, mas essa reconciliação de tudo em Jesus. De tudo em Jesus. Tudo debaixo dele, da autoridade dele, do nome dele. Assim o mundo vai ser transformado. A terra será restaurada, como a gente acabou de ler. Tudo vai ser feito novo, novos céus, nova terra. O céu é a nossa pátria celestial, amém? Nós não fomos feitos para ancorar nossa esperança nesse mundo. Ancorar nossa esperança a esse mundo terreno, a nossa vida terrena, as coisas desse mundo, as riquezas, ao seu trabalho. Nós precisamos viver com essa esperança, olhando para o céu. Nós vivemos esperando e ansiando pelo futuro, pela restauração de tudo isso. Queria começar com a minha conclusão aqui com uma frase do Tim Keller. Eu peguei várias coisas dessa mensagem desse livro, A Fé na Era do Ceticismo. Se você quer conhecer mais sobre esses assuntos, falar mais sobre fé inteligente, lê esse livro. Esse livro é muito legal. Fé na Era do Ceticismo. Ele diz assim, a esperança que se levanta e nos capacita a enfrentar o pior depende da fé em algo que transcende esse mundo e essa vida. Algo que não está disponível para aqueles que vivem dentro de uma cosmovisão que nega o sobrenatural. Vou falar de novo, a esperança que se levanta e nos capacita a enfrentar o pior depende da fé em algo transcendente a esse mundo. Algo que não está disponível para aqueles que vivem dentro de uma cosmovisão, uma visão de mundo que nega o sobrenatural. Quando você nega o poder da ressurreição, por exemplo, o poder da cruz, você nega o sobrenatural, você também nega que há qualquer coisa além dessa vida. E quando você nega isso, não há esperança para o seu dia a dia, para enfrentar o pior, para enfrentar os dias bons e os dias maus. Mas se há um céu, um lugar, como a gente falou, de vida abundante, um lugar de descanso eterno, então eu tenho que ver a minha vida hoje pensando na eternidade, com os olhos na eternidade, sabendo que um dia eu vou prestar contas do que eu fiz. João 14, versículos 1 ao 3, Jesus está começando aquele diálogo dele com os discípulos antes dele partir. E ele diz isso aqui, João 14, versículo 1 ao versículo 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus nos prepara um lugar para estarmos com Ele. Ele foi adiante de nós para preparar esse lugar, para preparar esse lugar em que nós vamos estar para sempre com Ele. As pessoas de hoje, como a gente falou, vivem essa desesperança. E talvez você está passando por isso aqui hoje. Talvez você sente essa desesperança, você sente essa fraqueza, essa desilusão com essa vida. E a verdade é que essa vida, você vai ter isso, você vai viver dessa maneira. Talvez você está passando de novo por uma enfermidade. Ou você ouviu notícias ruins de novo sobre um parente, sobre alguém querido seu. Você ouviu de novo uma mensagem ruim, algo difícil que você está vivendo. A sua esperança não é para ser ancorada nessa terra, mas nos céus. Romanos 5:5 diz, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa esperança, a esperança do céu, a esperança dessa ressurreição, ela nos faz capazes de enfrentar qualquer coisa, por mais difícil que seja. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, a gente está encerrando, mas eu não podia deixar de fazer esse apelo, de conversar com vocês sobre isso. Quando eu orava sobre essa mensagem, é um tema meio complexo, né? Talvez você está
Você falou, nossa, não entendi nada. Se você não entendeu nada, eu quero deixar com você essa última coisa, que é, coloque a sua esperança no céu. Coloque a sua esperança no céu. Porque o que a gente tem visto muito nos últimos dias, e isso é algo que foi profetizado já, que aconteceria nos últimos dias, é que pessoas se apegariam a esse mundo, se apegariam a essa vida, se apegariam às coisas desse mundo, se apegariam às riquezas materiais. E talvez você está aqui hoje, e você tem isso, você sente isso, que você tem se sentido desesperançoso, mas é porque a sua esperança tem estado nas coisas erradas. Porque você não tem vivido com os olhos na eternidade. Queria chamar o Mateus para tocar também. A verdade é que se você não tem a sua esperança ancorada nos céus, se você não tem isso como a sua âncora, as tempestades, as dificuldades da nossa vida, elas vão fazer com que você se desespere. E talvez você está aqui hoje, você sente isso, temor, medo. Talvez você tenha dificuldade até de dormir, porque você não consegue descansar. As preocupações, a ansiedade para com a sua vida tem crescido no seu coração. Paulo disse assim, na mesma passagem em 1 Coríntios 15, se é somente para essa vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se a sua esperança está nessa vida, coitado de você, é isso que Paulo está dizendo. Coitado de nós. Se a nossa esperança estiver arraigada nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, quando vier as tempestades, quando vier as lutas, se você não tiver com os céus em mente, você vai duvidar da sua fé. Você vai questionar Deus, você vai questionar o caráter de Deus. Você vai se perguntar como que Deus pode permitir que eu passe por isso. Sabe, Deus vai permitir que você passe por tantas coisas nessa vida só para te mostrar o quão lindo vai ser o céu. Ele permite que você passe por essas lutas e dificuldades para te apontar e dizer, você não nasceu para viver aqui. Você não nasceu para morar nesse lugar, nessa terra. Você não nasceu para acumular riquezas. Você não nasceu para ter 20 mil diplomas. Você nasceu para mim. Você nasceu para estar comigo. Você nasceu para habitar comigo no céu. Essa é a sua pátria. Esse é o seu lugar. Você pertence a mim. Essa é a verdade. As lutas vão vir e elas vão continuar vindo. Mas Deus nos dá esses vislumbres do céu para que você saiba que há uma realidade te esperando. Uma realidade de profundo deleite, de prazer que você não consegue nem imaginar ainda. Tem um lugar para mim, para você, Jesus disse, que Ele já foi preparar. Ele já foi preparar, Ele já está lá. E um dia Ele vai voltar para nos buscar. E eu e você, a gente precisa viver ansioso por esse dia. Quantas coisas roubam a nossa ansiedade, o nosso desejo, não é verdade? Quantas coisas tomam a primazia. Mas eu e você, a gente precisa viver ansiando pelo eterno, pela realidade eterna. Então eu queria fazer algo diferente essa noite. Eu queria que talvez você está pensando aí nas suas demandas, na sua ansiedade, nas suas preocupações do seu trabalho. Eu queria que você esquecesse isso agora. Eu queria que você dissesse assim, Jesus, me dê olhos para você. Eu quero te ver, Jesus. Eu quero um vislumbre da eternidade agora, nesse momento. Eu quero sentir a tua glória e o peso da tua presença descer sobre mim. Porque se eu tiver a tua glória, se eu tiver esse céu dentro de mim, eu posso passar por qualquer luta, qualquer dificuldade. Se eu te ver, Jesus, eu posso passar por qualquer coisa. Se eu tiver você, eu vou ficar bem. Porque eu sei para onde eu estou indo. Aqui não é o meu lugar. Peça isso com todo o seu ser, com todo o seu entendimento. Agora diga, Jesus, eu quero te ver. Dê-me olhos, Jesus, para você.
É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós ansiamos. Faz-nos ansiar pela eternidade, Jesus. Nós queremos te ver, Senhor. Quero te dar mais alguns minutos para você falar com Ele, com suas próprias palavras. Quero aproveitar para perguntar se tem alguém que tem se sentido assim, ansioso, temeroso pela sua vida. Você tem sentido isso? Você tem sentido que seus olhos não estão nos céus, estão nas coisas terrenas? Queria que todos fechassem os olhos agora. Eu queria que você levantasse a sua mão. Nós queremos orar por você. Queria convidar alguns dos supervisores para orarem por eles, para colocarem as mãos. Sim, Jesus. E vocês que estão aqui, queria convidar vocês a começarem a orar. Por isso que nós falamos. Sabe a palavra da pastora Raquel? Dela dizendo que nós somos soldados. Eu sinto isso sobre nós. Deus quer nos dar um só coração, uma só mente, de buscar esse lugar, de ser uma geração que vai olhar para a eternidade, que vai querer as coisas que são eternas, que vai focar nas coisas que são eternas. Comece a orar, comece a levantar a sua voz onde você está. Comece a dizer: Senhor, Tu és o nosso único anseio. Dá-nos esse coração, dá-nos esse desejo, Senhor. Esse desejo pela eternidade, pelas coisas eternas. Jesus, nós queremos Te ver e só Te ver, Jesus. Remove as distrações do nosso meio. Deus, quantas vezes nós não estamos entretidos demais, olhando demais para as riquezas, olhando demais para aquilo que a gente pode fazer com a nossa força, e não olhando para o Senhor, para a eternidade, para aquilo que realmente importa, onde nós estamos indo. O nosso destino é um lugar de estarmos contigo, para sempre contigo. Nós queremos vislumbres disso aqui nos nossos cultos. Nós queremos o peso da Sua glória sobre nós. Sim, Senhor. Dá-nos esse coração, Jesus. Fique um pouco mais. Contemple Jesus nessa hora. Contemple Jesus. Quero te convidar a não prestar atenção em quem está do seu lado. Comece a dizer para Jesus quem Ele é. Comece a, nesse ambiente de intimidade, comece a declarar o seu amor por Ele, que é um amor que é muito maior do que as outras coisas. Sim, Jesus, nós ansiamos por Ti. Dá-nos esse coração, Senhor, apaixonado pelas coisas eternas.
Enche-nos, Senhor, desse único desejo que é estar contigo, que é esses vislumbres da sua glória, da sua presença. Nós amamos Jesus com todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Nós ansiamos por esse dia, pelo dia que nós vamos estar contigo. Vem, Jesus. Maranata, volta, Jesus. Vem nos buscar, Senhor. Nós estamos prontos porque te queremos mais que tudo. Queremos ser essa geração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então fala comigo. 3 motivos para minha esperança. Vamos lá, gente. Fala comigo. 3 motivos para minha esperança. A ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição e o céu. Amém? Quem está ansioso aí pelo céu? Amém? É isso, gente.